E como a gente está chegando no final do ano, né, a nossa produção preparou um assunto muito legal e trouxemos aqui um time multifuncional, né, para ajudar você a pensar um pouco sobre o assunto do consumismo. Está chegando aí época de 13º, né, a mídia bombardeia todo mundo com propagandas para você consumir, gastar e etc e tal, tem que comprar. Por isso, a gente trouxe aqui esse time que você vai gostar. Já estiveram alguns conosco aqui. Dr. Bruno Burgarelli, que sempre está conosco falando sobre direito do consumidor. Seja bem-vindo, Bruno. Obrigado, bom dia a vocês que nos acompanham. Bruno vai ajudar a falar sobre o direito do consumidor e também alguns cuidados no processo do consumo, né? A psicóloga também, Carla Campos, que está sempre nos ajudando. Carla, seja bem-vinda, viu? Eu agradeço a participação e acho que a gente pode contribuir muito para o pessoal aí não ser consumido pelo apelo pelo da consumo, mídia, né? Consumido pelo consumo, né? E também nós temos o Alexandre Boss, que é professor de finanças. Seja bem-vindo, Alexandre. Eu que agradeço aqui o convite e a ótica que foi colocada a questão da psicologia, tem a ótica contábil de finanças, que é de dívida, né? Porque consumismo às vezes causa dívida, que é uma coisa incômoda. Ou se causa. Né? Com certeza. O consumismo. E a gente sabe que nós temos aqui alguém da área de finanças, alguém da psicologia e um advogado que pleiteia as causas dos caras que entraram de cabeça no consumismo, não conseguiram pagar as contas ou estão sendo... É o direito do consumidor, né? ou estão sendo enganados. Vocês acham que o consumismo ele se dá por causa de necessidades do ser humano, necessidade interna de cada pessoa, ou dos grandes empresários que querem fazer muito dinheiro e aí eles descobriram esse filão, ou são as duas coisas? Perceberam a carência em alguém, vamos inventar um negócio que o cara tem, vamos obrigar ele a consumir. A que vocês atribuem o consumismo desenfreado? Eu acho que tem as três coisas, tem três coisas. Primeiro tem um consumismo por uma necessidade real, tem um consumismo por um impulso, por realmente fazer algo, e por uma patologia que a gente chama da compulsão. Né? Então o ser humano é um ato de um comportamento onde o ser humano tem que ver o que está me motivando ao quê. Então passa por uma visão de pensar, eu estou comprando algo porque eu necessito, eu estou comprando algo para aliviar porque eu estou sentindo alguma tristeza e angústia e isso me alivia, adquirindo alguma coisa. Eu estou comprando algo porque eles fizeram um apelo, leve um e pague dois, e eu, pelo impulso, eu acabei comprando e levando para casa algo que eu não preciso. Pode ver a palavra promoção, né? Você falou do leve um pague dois, que eu lembrei de um colega que me contou, foi você que me contou, não sei, alguém me contou que tinha um vendedor de gravatas que foi para uma cidade menor e está vendendo gravata, né? Aí dentro que a Carla está falando aqui do apelo. Aí o cara tá, 1 é 3, 2 é 6, 3 é 10. E aí o povo juntou no cara, 1 é 3, 2 é 6, 3 é 10. E aí, agora eu lembrei quem foi o Nelson, o cabeleireiro. O Nelson sempre me conta umas coisas engraçadas. Aí, diz ele que passou uns dias, ele falou assim, eu nunca tinha visto ninguém reclamar. O cara vendendo 1 por 3, 2 por 6 e 3 por 10. Ninguém nunca voltou para reclamar. Mas um dia ele voltou um cara para reclamar e falou, peraí amigo, eu cheguei em casa, fui fazer as contas, tá errado. Você me enganou. Ele falou, não te enganei. Eu falei que 1 era 3, 2 é 6 e 3 é 10. Eu não te enganei, eu te falei a verdade, você levou porque você quis. Olha só. Quer dizer, não é nem propaganda enganosa, doutor. Que ponto que chega? Não para nem para raciocinar. Se uma promoção é impulso, porque aí coloca que a promoção, a pessoa não para pensar se aquilo realmente está valendo a pena. Porque não tem um apelo real, tem um impulso emocional. E aí que eu quero entrar. Esse apelo emocional entra um pouco na justiça. Antes da gente entrar nas contas, vamos entrar aqui na justiça. Isso pode prejudicar e ajudar o consumidor. Prejudicar por quê? Porque ele fez contas a mais, ele vai ter que arcar com essas contas, então ele vai ter que rever juros abusivos e tantas outras coisas. Mas tem esse apelo de consumo emocional. Isso de alguma forma pode ajudar o consumidor numa hora de um processo, doutor? Como que dá para agir com isso? Pode, porque na verdade você tem que sempre considerar que o consumidor, para o Código de Defesa, é a parte mais vulnerável, hipossuficiente, mais frágil da relação de consumo. Essa fragilidade ela não se dá exatamente pela questão econômica, mas ela se dá, dentre outros fatores, pela informação. O fornecedor ele sabe o que está vendendo ou oferecendo enquanto serviço, ou pelo menos deveria saber. O consumidor ele não sabe exatamente o que está consumindo, por mais que ele seja um expert naquela área. Isso é um primeiro detalhe. Segundo, a publicidade ela é feita para seduzir. Se ela é feita para seduzir, ela também não pode ser morta, ou seja, ela tem que continuar existindo. Mas o que o Código de Defesa do Consumidor coloca é até que ponto essa sedução ela é sadia ao consumidor.
né? Dentre todos esses fatores, o que o Código de Defesa do Consumidor ele opera? Ele opera em cláusulas abusivas, ele opera em uma série de situações e mais. Na semana passada a gente já tocou nesse assunto e eu acho que mais uns 30 anos a gente vai falar sobre isso. Existe um projeto de reforma no Código de Defesa do Consumidor no Senado da República e um desses pontos é exatamente o superendividamento. Porque claro que tem que ser tratado no âmbito, né, da psicologia, da medicina, das ciências contábeis, mas também tem que ter uma postura estatal em relação a isso. Ou seja, até que ponto existe uma exacerbação da facilidade de obtenção de crédito. Esse é um detalhe. Até que ponto há um exagero dos call centers na pressão sobre o consumidor. Né? Até que ponto que a pessoa realmente pode ou não refletir se ela tem condição de arcar com aquela dívida. Né? A gente até tocou, já até levantou isso semana passada. Na França, e a gente comentou sobre isso, tem uma regrinha que é interessantíssima. Uma pessoa que contrai uma dívida, um empréstimo, melhor dizendo, ela tem o direito de desistir, né, daquele empréstimo no prazo de 30 dias, a contar no momento que pegou aquele empréstimo. Claro, devolvendo o valor que foi contraído. Por que é isso? Porque a pessoa às vezes entra no desespero, recebe uma conta, puxa vida, estou um cheque especial, estou atrasado, o que eu vou fazer? O cara entra na primeira portinhola que ele encontra, pega o empréstimo, depois que ele vai se consultar, às vezes com a esposa, com o marido, né? Assim, será que vale a pena? Isso aí, em 30 dias ele reflete sobre aquilo e faz a evolução, né? Porque ele consegue enxergar caminhos, né, que aí o Alexandre vai dar esses caminhos muito mais interessantes. Antes do Alexandre falar, nós temos algumas opiniões, né? O povo fala, então roda, por favor. Você costuma comprar por impulso? Não. Você planeja? Não. Como é que você faz? Não sou consumista. A senhora compra por impulso? Não. A senhora planeja os gastos? Como é isso? Não tenho. Não que eu planeje, mas geralmente não tenho esse hábito assim, de tudo que eu vejo eu quero comprar. Não, eu sou bem moderada. Você acha que consumismo é doença? Pode ser sim, em certos casos com certeza. E como que você acha assim, que as pessoas podem planejar as compras? Com certeza, o cartão de crédito é o nosso grande vilão, diríamos assim. Né? Então, eu penso que o primeiro passo seria cortar o cartão de crédito em primeiro lugar. Consumismo, para mim, eu acho que é você gastar o que você não tem, né? Você querer ter o que você não precisa. Acho que esse é o consumismo. Você acha que chegar ao ponto de ser uma doença? Dependendo do que o cara compra, né? Dependendo se o cara compra comida, que ele gasta mais dinheiro com isso, é bom pro cara, uma comida, sei lá, o cara tá... Agora o consumismo numa festa, você bebe mais, quer mostrar que tem dinheiro, que não sei o quê, eu acho que depende do que o cara tá comprando. Para você o consumismo é uma doença? Pode ser um distúrbio mental. Mas você acha que tem muita gente que compra por impulso, que vive nesse mundo do consumismo? Com certeza, acaba usando como válvula de escape, para estresse e outros problemas do dia a dia. Para você, o que é uma pessoa consumista? Aquela pessoa que não tem controle, né, nas suas finanças, compra além do que precisa, é manipulada pela mídia, essa pessoa consumista. Pode chegar a ser uma doença? Acredito que sim, se isso faz mal para a pessoa e faz ela não ter autocontrole. Bom, parece que, teoricamente falando, todo mundo entende bem o que é o consumismo. Né? Na prática, Alexandre, que deve ser bem diferente. Né? A palavra-chave ali que foi dita por vários entrevistados é planejamento. Né? A gente sabe de tudo isso, mas por que a gente tem dificuldade de colocar na prática? Primeiro, tem que deixar claro que, sobre a ótica das finanças, tem uma diferença entre consumo e consumismo. Porque o consumo é necessário até para movimentar a economia, todo mundo trabalhando. O consumismo é essa coisa descontrolada, exagerada, que a pessoa, sem nenhum planejamento, por impulso ou por doença, que é o caso da compulsão, acaba exagerando e no consumo passa do limite. Aí tem a questão daquilo que o Bruno falou da mídia. Qualquer revista, o apelo para o consumo é muito grande. A ótica capitalista de se comprar aquilo que você não precisa. Quando você ouve, às vezes, um programa de rádio ou de televisão, muitas vezes o tempo de propaganda é maior do que o tempo do próprio programa. Às vezes você está assistindo um filme, você fica lá, você até levanta, vai lá na cozinha fazer alguma coisa, porque tem todo aquele
apelo, né? Agora, até queria perguntar para você, Bruno, o seguinte: até que ponto a mídia pode ir? Porque você disse que a publicidade, a função dela é seduzir. Até qual ponto ela pode ir, passando daquele limite ali, ela está fazendo algo que é contrário ao que a lei estabelece? Por exemplo, há um certo tempo atrás foi proibido algumas propagandas diretamente às crianças, até de uma marca de chocolate que induzia as crianças a pedirem aos pais. Ou seja, está ultrapassando um limite. O que a mídia não pode fazer hoje que é contra a lei? Bem, na verdade, nós temos aí 2 instrumentos que vão discutir essa questão de forma mais específica. O próprio Código de Defesa do Consumidor, que proíbe qualquer publicidade enganosa ou abusiva, é citado já no artigo 6º, dentre os direitos básicos, e depois volta no artigo 37, falando de forma específica da publicidade enganosa e abusiva. Além disso, o seu exemplo específico, nós temos o CONAR, né, que é o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária.